E aí, quando terminava a aula, eu vim direto para cá, estava começando o curso de Jacó. E lembro que foi a melhor época da minha vida, porque o início da caminhada é a parte mais fervorosa, com mais ânimo e vontade que a gente tem. E aí, eu também me lembro que o que me dava mais satisfação era um contato com Deus que eu não tinha conhecimento até então. Até os meus 17 anos, vinha para a igreja aos domingos, mas ainda não tinha aceitado a Jesus de fato. Eu vinha porque era um costume, não é? Minha mãe trazia, mas eu ainda não tinha aceitado Jesus. Porém, com 17 anos, eu tive esse encontro marcante. E aí, quando eu senti a presença de Deus, aí eu descobri a verdadeira vida. E nós que estamos aqui, um dia nós estivemos com essa grande experiência e a gente está aqui hoje para dar glória a Deus. E o mais importante, irmãos, é a preocupação que o apóstolo Paulo tinha. Sempre que ele entrava em contato com os irmãos, a preocupação dele era saber se os irmãos permaneciam firmes na fé. Mais importante para nós, a gente tem sim uma ótima lembrança de quando a gente começou a se aproximar de Deus. Agora, o mais importante é a gente permanecer. Às vezes falhando ali, às vezes acertando acolá. O mais importante é a gente continuar em frente, pedindo misericórdia a Deus, pedindo graça para que Ele possa nos ajudar, porque Ele é quem compreende a nossa fraqueza, o nosso momento de angústia, Ele é quem conhece. Então nós devemos estar nos pés de quem sabe resolver o nosso problema, de quem escuta a nossa oração e de quem é por nós. Às vezes um familiar, até mesmo um pai ou uma mãe, quer se compadecer, mas às vezes não pode fazer muita coisa pelo filho. Porém, Deus, Ele tudo pode fazer em nossa vida. Então nós estamos aqui, primeiramente, para adorarmos a esse Deus que tem nos dado tanta coisa boa. Então Ele é digno de toda a adoração. Eu particularmente gosto muito de trabalho simples. Não que eu tenha alguma coisa contra um culto, mas no trabalho, quando ele é simples, assim como esse pocinho de Jacó, parece que a simplicidade ela atrai o olhar de Deus de uma forma diferente. Trabalho como esse, a gente não tem muita preocupação, a começar pela roupa, não é? A forma como a gente vai se sentar ou a gente vai se comportar na frente dos irmãos. Trabalhar a simplicidade é um trabalho muito sincero. Eu particularmente gosto muito desse tipo de trabalho, como matutino, como o pocinho de Jacó, como o círculo de oração. Às vezes no culto a gente perde um pouquinho o foco, porém quando a gente está num trabalho simples, a gente se abre mais, a gente tem menos preocupações com coisas exteriores e a gente abre mais o coração para Deus. Isso é uma bênção. E aqui eu falando sobre aproximação a Deus, que é o que traz toda a nossa felicidade, a nossa satisfação. Aí eu lembro que quando eu comecei na caminhada, o que me trazia alegria e felicidade era saber que depois da aula eu estaria na presença de Deus. Eu ia me ajoelhar, eu ia falar com Deus e Ele ia falar comigo, que eu ia sentir a presença de Deus. Então, falando sobre aproximação, quando a gente se aproxima de Deus, um pouquinho só, a gente já tem um sentimento, a gente já tem um desejo maior, porque a gente descobre que as outras coisas não são tão boas quanto a presença de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus um pouquinho mais, a gente quer ir adiante, a gente quer ir além, porque a gente começa a perceber que as outras coisas não trazem essa felicidade para a nossa vida. Ontem, quem estava aqui no culto, a palavra foi ministrada no livro de Jó, e rapidamente eu quero só falar aqui um pouco do que eu estava meditando nessa palavra. E aí o irmão César, ele falava do versículo 5, né? Muito
que diz assim: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O livro de Jó, ele começa com Deus dando testemunho de Jó, e ele encerra com Jó dando testemunho de Deus. E aí, quando eu falo em se aproximar de Deus, eu falo assim, tomando como exemplo a vida de Jó, alguém que se aproximou de Deus, e aí teve uma descoberta. Ele descobriu algo que até então ele não sabia. Quando eu falo em testemunho, uma linguagem bem fácil para a gente entender, quando eu digo assim, eu sou testemunha daquele fato, daquilo que aconteceu, significa que eu estava presente lá e eu vi o que aconteceu. Então eu estou testemunhando o fato que ocorreu. E eu digo assim, não, eu estava lá, eu vi o que aconteceu e foi assim, assim, assim. Quando o juiz ele inicia a audiência e ele pede para a testemunha falar, ele deixa claro para a testemunha que ela está diante de um tribunal e ela está sob o julgamento também, ao ponto de que se ela testemunhar de forma falsa, ela também vai receber uma penalidade. O juiz já deixa claro: olha, você vai contar o que você viu, o que você sabe, mas saiba que você tem que falar somente a verdade, e se você mentir e a gente, através de investigação, a gente descobrir, você vai ser penalizado também. Então veja só o comprometimento que tem uma testemunha. E aí, como eu estou aqui falando sobre testemunhar, o importante é que quando a gente se torna uma testemunha de Deus, quando a gente começa a conhecer mais de Deus, quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a dizer assim: olha, isso que estão falando acerca de Deus é mentira, porque eu conheço, eu presenciei, e não é assim. Isso na nossa caminhada como cristão é de grande importância, porque quando alguém levanta algo falso contra Deus, a gente vai dizer assim: não, isso é mentira, porque eu sou testemunha, Deus fez assim na minha vida, isso que estão dizendo não é verdade. Essa é a importância da gente se aproximar e conhecer mais de Deus. Quando a gente se depara com um mundo cheio de violência, cheio de escuridão, tanta tristeza, tanta mentira nesse mundo, a gente começa a ver também ataques contra a nossa fé, ataques do mal que querem enfraquecer a nossa fé, que querem distanciar você de Deus. E a gente, às vezes no trabalho a gente é afrontado, às vezes na escola, principalmente os jovens, um professor ele afronta o jovem em relação à sua fé, dizendo que é mentira Jesus Cristo, que é mentira a existência de Deus e outras coisas mais. E nesses ataques que a gente sofre, e cada um de nós passa por isso no dia a dia, a gente, quando não conhece a Deus, quando a gente não se aproxima de Deus, a gente não tem o que dizer. A gente fica sem saber o que dizer. Quando alguém chega e diz assim: olha, fulano de tal disse isso, isso e isso a seu respeito. Disseram isso sobre você. Você não sabe se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Aí você vai investigar, você vai lá e vai perguntar àquela pessoa, você vai perguntar: você disse isso sobre mim? Isso é verdade? Assim também acontece em relação a Deus. Quando alguém chega afrontando, desafiando a nossa fé, diz assim: olha, você não é crente, e por que você está passando por essa dificuldade? Você não é crente, e por que você está passando por esse sufoco? Será que Deus, que Ele é tão bondoso, Ele não está lhe ajudando para você estar sofrendo tanto? E aí, quando a gente entra na palavra, quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a entender que Deus ele tem um tempo certo para agir em nossa vida. E às vezes o tempo de espera é necessário. E aí quem não conhece a Deus, quem não entende, começa a afrontar a sua fé e começa a apontar o dedo. E talvez até como aconteceu com Jó, diga assim: olha, um crente dizendo para outro crente, dizendo assim: olha, você está passando por isso porque você está em pecado. Então são afirmações, são afrontas
de quem não conhece a Deus. Agora o problema é quando a gente também não conhece e a gente acaba cedendo a esse tipo de afronta. A gente começa a aceitar e começa a questionar a Deus. Os amigos de Jó começaram a colocar ele no canto da parede e chegou um momento que ele começou a recuar, que ele começou a ceder aquilo que os amigos dele estavam dizendo. E aí ele se vira para Deus e começa a questionar: Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei para estar passando por isso? E aí um pouco mais à frente, ele tem esse contato com Deus, ele vai até Deus e faz a reclamação dele, mas só que nesse contato com Deus, nessa conversa com Deus, ele começa a conhecer um pouco mais. E aí ele começa a desenvolver essa intimidade, essa aproximação com Deus. E ele começa a entender: olha, aquilo que os meus amigos estavam dizendo estava errado, eu estava enganado. Na verdade, agora, depois que Jó ora pelos seus amigos e Deus restitui tudo o que ele perdeu, e aí ele começa a dizer: olha, agora sim eu conheço a Deus, agora sim eu posso dizer que eu sou testemunha de Deus. Meus irmãos, nessa tarde, a reflexão e o que Deus nos faz entender é que cada um de nós, individualmente, nós precisamos nos aproximar de Deus para conhecê-lo um pouco mais, para que nós possamos ser testemunhas dele. E aí talvez, até você dizendo o que Deus realizou na sua vida, isso vai servir de convencimento para as pessoas que estão lá fora. Talvez você não precise dizer nada, mas as pessoas, observando a vida de cada um de nós, elas vão perceber que existe um Deus que é por nós, que está nos ajudando a cada dia. Talvez alguém que tenha recebido uma grande cura, porque estava a ponto de morrer, já estava no leito, e aí Deus vai e cura aquela pessoa. Ou talvez Deus não cure, mas Deus liberte aquela pessoa para a salvação. E que coisa maravilhosa! Isso tudo é para servir de testemunho. E para encerrar, um certo dia chegaram para Jesus e questionaram a ele, dizendo assim: Jesus, aquele grande mal que aconteceu com aqueles homens, um prédio cedeu, caiu por cima deles, uma coisa terrível. Ou então, eles questionaram também, dizendo acerca de um cego, de um homem cego: Jesus, por que alguém nasce com cegueira? Ou então, por que alguém nasce com uma certa debilidade ou deficiência no corpo? Talvez você já tenha se perguntado isso: Jesus, por quê? Algumas pessoas nascem com um defeito físico tão grande. E aí Jesus dá uma resposta para aquelas pessoas, para os discípulos dele, que aí marca também a nossa vida. Quando você se deparar com uma dificuldade, ou com alguém que está passando uma dificuldade, ou até mesmo que nasceu com esse tipo de dificuldade, você vai aprender com Jesus que ele respondeu assim: olha, isso na verdade existe para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Veja só o grande mistério que Jesus respondeu aos discípulos. A dificuldade na vida de alguém, e aí só sabe isso quem se aproxima de Deus, quem tem esse contato com Deus. A dificuldade é para glorificar a Deus, porque quando a dificuldade for vencida, e aí todos vão saber que Deus agiu naquela causa. Então glorifique a Deus pelo que você já passou até o dia de hoje e pelo que você ainda vai passar. Mas não desanime, não pare na caminhada. O mais importante é a gente permanecer firmes. E permanecer firme significa também se aproximar de Deus. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais firmes nós estaremos até o último dia da nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Do Senhor. Coisa boa, né? Estarmos na presença do Senhor e poder ouvir e falar conosco, né? Nos
seja o nome do Senhor. As horas chegaram, nós vamos formar um ciclo, vamos pedir a Deus que chegue com providência na vida daqueles que precisam e agradecemos por esses momentos que Ele passou na sua presença. Hoje deu 14 pessoas, né? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem verá perto? Não se alongue.